Nesse módulo 2, vamos abordar o assunto sobre o ciclo orçamentário no contexto das emendas. Esse módulo visa explorar o ciclo orçamentário desde a sua formulação até a sua execução e controle, mas com um foco especial no funcionamento das emendas parlamentares. O ciclo orçamentário é uma sequência de etapas que orienta a alocação, a execução dos recursos, que é essencial para entender como e quando as emendas parlamentares podem ser utilizadas para financiar os projetos de interesse público. Então, para dar início à nossa aula, teremos a essa aula uma visão introdutória sobre o assunto. O ciclo orçamentário é o processo pelo qual o governo planeja, aprova, executa e controla o orçamento público ao longo de um exercício financeiro, geralmente dentro de um ano, de janeiro a dezembro. Esse ciclo é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam geridos de forma eficiente, transparente e alinhada com as prioridades definidas pela administração pública e pelo Congresso Nacional. Basicamente, o ciclo é composto por quatro fases principais: a elaboração, a aprovação, a execução e o controle e fiscalização. Abordando sobre a elaboração do orçamento, o orçamento ele começa a ser projetado pelo Poder Executivo. Atualmente, o Ministério da Economia é ele que coordena, junto com a Secretaria de Orçamento Federal, o que o governo precisa alinhar como prioridade seus gastos e com a arrecadação para o ano seguinte. Nós já conhecemos alguns papéis fundamentais do ciclo orçamentário. Começando pelo PPA, o Plano Plurianual, é ele que definirá as diretrizes, os objetivos e metas que o governo pretende alcançar num período de 4 anos. Ele organiza as ações ao longo prazo. Temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aponta as metas e as prioridades do governo para o ano seguinte e serve como base para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. E falando na própria LOA, é ela que estabelecerá o orçamento detalhado para o próximo ano, alocando os recursos públicos para as áreas como saúde, educação e infraestrutura. Cada parlamentar tem o direito de sugerir onde uma parte dos recursos públicos deve ser aplicada. Então, é essa fase fundamental para que você venha a tentar a captação de recursos via emendas. A segunda fase trata-se da aprovação do orçamento. Após a elaboração do projeto de lei pelo Executivo, ele será encaminhado ao Congresso Nacional e o Congresso analisará e discutirá se haverá os ajustes necessários dentro de cada comissão, sendo uma delas mais relevante a Comissão Mista de Orçamento. Durante essa fase, os parlamentares terão a oportunidade de apresentar as emendas ao projeto, dentro do projeto de lei orçamentária, e darão suas sugestões de alterações, se caso couber. As emendas elas serão distribuídas de forma tanto pelas individuais, quanto a de bancada e quanto a de comissão. Um alerta aqui, essa fase crucial que os gestores, tanto públicos quanto privados, deverão dar a sua atenção, porque é nesse momento da aprovação do orçamento que a captação de recursos se dará. Então, na aprovação do orçamento, que finalizará até o final do ano legislativo e que entrará em vigor no início do ano seguinte. Então, tente entender que essa é uma janela que você deve fazer os seus esforços para a captação de recursos. A terceira fase é a execução orçamentária. Quando a LOA é aprovada, o orçamento entra na fase de execução e assim os recursos planejados serão liberados e aplicados. A responsabilidade pela execução orçamentária é do Poder Executivo, que realiza os gastos de acordo com os previstos no orçamento. E as emendas parlamentares, especialmente as impositivas, é que obrigam o governo a liberar os recursos conforme a indicação deles, desde que obedeçam às regras.
As emendas destinadas, por exemplo, à saúde são prioritárias e recebem uma atenção especial na hora de liberar. E uma das últimas fases é o controle e a fiscalização, onde os órgãos, tanto o Tribunal de Contas quanto a Controladoria Geral da União, monitoram a execução orçamentária para garantir se os recursos estão sendo bem aplicados de acordo com as leis e as regras estabelecidas. Um detalhe é que os gestores que recebem recursos via emendas devem prestar contas de forma clara, garantir a sua boa aplicação e evitar problemas, para que não tenha problemas de suspensão de futuras verbas ou até sanções. Então, dentro desse contexto das emendas parlamentares, nessa aula introdutória, nós vimos que as emendas são uma forma de participação direta dos senadores, dos deputados, dentro do orçamento. Isso permite que eles influenciem onde e como os recursos públicos serão aplicados, principalmente quando se trata de demandas locais, em que a maioria das vezes o governo federal, o Poder Executivo, ele não contempla no projeto original o que será aplicado na sua região, onde geralmente os deputados darão mais atenção. Essas emendas são um instrumento muito importante para ajustar o orçamento conforme as necessidades regionais e darão prioridades como a área de saúde, educação e infraestrutura, que são muitas vezes negligenciadas nos planejamentos iniciais do governo federal. Então, nos vemos até a próxima aula.